Eu sou Elisângela Lins, sou treinadora de produtos dessa companhia maravilhosa. E hoje, como eu falei, o tema do nosso treinamento hoje é descubra quais são os benefícios deste maravilhoso suplemento, né? Se vocês conseguem visualizar aqui o nosso Mune Ômega, o nosso suplemento de ômega 3 de alta biodisponibilidade. Para que a gente entenda o benefício, para que a gente entenda a ação desse suplemento no nosso organismo, é importante a gente pautar algumas informações. Atualmente, né, na nossa vida moderna, na nossa correria, existem vários fatores que acabam se tornando um grande desafio para que a gente possa ter uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, né, em valores nutricionais. Por que isso? Quais são esses fatores? O nosso estilo de vida urbano, a nossa correria, né, a nossa busca pela falta de tempo, acaba nos levando a o que é mais cômodo, o que é mais prático, para que a gente possa fazer uma alimentação mais rápida, ou às vezes até mesmo comendo fora, para que agilize todo o nosso processo do dia a dia. E a gente acaba não lembrando da nossa nutrição, de nós não só nos alimentarmos o nosso corpo, mas de uma forma nutricional. E a gente acaba fazendo algumas substituições por refeições mais rápidas, né, por refeições mais práticas. Também nós temos a questão de preferência, pelo comemos com os olhos, né? A gente acaba preferindo aquilo que nos é agradável, aquilo que enche os nossos olhos de vontade e não se preocupa com a qualidade nutricional desse produto, a qualidade nutricional deste alimento. E aí é que surge, neste contexto, os suplementos, que é uma complementação da nossa alimentação. Os suplementos, eles são os grandes aliados nesse processo, onde a gente não consegue se nutrir adequadamente com todos os nutrientes necessários para uma dieta, né, para uma nutrição diária, a gente recorre aos suplementos. E eles são grandes aliados para a manutenção da nossa saúde, tanto a curto, médio e longo prazo. Por que eu estou falando isso? Porque a suplementação ela não pode ser apenas momentânea. Ah, eu preciso de um suplemento agora. Não, suplementação é a complementação daquilo que a gente já se alimenta. Então, os nossos resultados vão sendo gradativos conforme o uso desse alimento, desse suplemento que a gente está fazendo. Então, é uma alternativa segura, é uma alternativa saudável, quando esses produtos são devidamente registrados e atestados pelos órgãos competentes de cada país. Então, a definição de suplemento alimentar, para quem ainda tem dúvida, são produtos constituídos por fontes concentradas de substâncias como vitaminas, minerais, fibras, proteínas, probióticos. No caso, que a gente vai estar falando hoje aqui do ômega 3, que a partir da composição desses produtos, a partir da composição desses suplementos, podem apresentar efeitos nutricionais, metabólicos ou fisiológicos que se destinam à complementação da nossa alimentação normal, fazendo com que haja ingestão de alguns nutrientes que não são, que a gente não faz a ingesta no nosso dia a dia. Então, vem essa complementação. Por isso que antes de falar especificamente do ômega 3, eu queria falar para vocês da importância da suplementação. Muita gente confunde e acha que suplementação é só para atletas, né, que fazem uso de alguns tipos de suplementos. Não, são um complemento à nossa alimentação que oferece nutrição e melhora a nossa qualidade de vida. Vou passar um dado para vocês, extremamente importante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Elas perfazem cerca de 31% das mortes globais. Isso é um dado alarmante. Então, é preciso a gente cuidar do quê? Da saúde do nosso coração. E, diante disso, nós temos um super suplemento que é extremamente essencial para a saúde cardíaca, para a saúde cardiovascular. Mas ele é um suplemento que o nosso organismo não produz. Ele precisa, né? A gente precisa dessa suplementação, ela é essencial, mas o organismo não produz. Que é o caso do ômega 3.
O ômega 3 é um ácido graxo, uma gordura boa, uma gordura que é essencial para o funcionamento do nosso organismo, principalmente do nosso sistema cardiovascular, assim como a nossa performance mental, a saúde do nosso cérebro. Então, são gorduras que não são produzidas pelo nosso organismo, mas o nosso organismo precisa, nós precisamos dessa suplementação e que o ômega 3 faça parte da nossa rotina alimentar. Por quê? Os ácidos graxos presentes, né, no ômega 3, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eles auxiliam na queda do nível dos triglicéridos, diminuindo o mau colesterol, aumentando o bom colesterol, além de apresentar um importante papel nos processos inflamatórios. Eles é um potente anti-inflamatório em questões de artrite reumatoide, psoríase, com estudos extremamente comprovados. Então, o ômega 3 é um ácido graxo essencial poliinsaturado. O que significa isso? Ele consegue fazer várias ligações ao mesmo tempo. E esse ômega 3 ele é composto por 3 ácidos, 3 variedades de ácidos. O primeiro é o ácido alfa-linolênico, conhecido pela sigla ALA, que é originado vem, digamos, da chia, da linhaça, a gente encontra esse ácido. Nós temos o ácido EPA, que é o ácido eicosa pentaenoico, e temos o DHA, que é decosa hexaenoico. Então, a gente vai falar com a sigla EPA e DHA para ficar mais fácil. Esses ácidos, eles são encontrados nos animais marinhos, especialmente em peixes de água fria. Então, na nossa dieta alimentar, no nosso dia a dia, nós não temos o hábito de nos alimentarmos, né, de peixes de água fria, então a gente precisa dessa suplementação. Por isso que o ômega 3 é muito utilizado como que eu poderia dizer, para promover a longevidade, né? Na dieta mediterrânea, fala-se muito do ômega 3 para promover a saúde e a qualidade de vida. Então, os ácidos presentes no ômega 3, que é o EPA e o DHA, são os principais ácidos do ômega 3 para prevenção dos riscos de saúde cardiovascular, né? De doença cardiovascular. Então, eles são os responsáveis, os ácidos responsáveis pela saúde, a manutenção da saúde do nosso coração. Mas tem um pequeno detalhe. Por mais que esses ácidos sejam bioativos, essas moléculas presentes nesses ácidos são extremamente instáveis, porque elas, devido à sua reatividade que acontece com a presença do oxigênio, né, atmosférico, e a presença do calor. Essas moléculas, elas acabam causando um processo chamado de rancificação oxidativa. O que significa isso? Ela acaba dando um odor e um sabor próximo, né, do peixe, o que acaba impossibilitando algumas pessoas, né, de consumir pelo odor desagradável que fica, pelo hálito desagradável. Mas qual que é o grande diferencial que não acontece aqui no nosso Muni Ômega, no nosso suplemento maravilhoso? Por quê? O processo de microencapsulamento do ômega 3, do nosso Muni Ômega, ocorre através do sistema de nanopartículas lipídicas sólidas, ou seja, ele promove a proteção desses ativos do EPA e do DHA e consegue fazer com que esses ativos sejam melhor absorvidos, haja uma alta biodisponibilidade, cheguem na nossa corrente sanguínea, eles têm uma melhor absorção intestinal, chega na corrente sanguínea em um volume muito maior e em menor tempo. Então, ele se torna altamente biodisponível. E vários estudos comprovaram a importância desses dois ácidos graxos, o EPA e o DHA, na saúde, principalmente, né, na saúde cardiovascular. Então, o ômega 3 ele tem essa propriedade de suplementação, de auxiliar na prevenção, né, de formação de placas de ateroma, de doenças coronarianas, e também na prevenção do tratamento de artrite reumatoide e nos processos de psoríase. Então, esse processo de microencapsulamento do DHA e do EPA presente no nosso ômega 3 favorece, né, potencializa a diminuição dos triglicérides no nosso sangue,
previne, faz uma prevenção dos batimentos cardíacos irregulares e ajuda na diminuição da pressão sanguínea. Então, o nosso Muni Ômega, ele apresenta esse grande diferencial. Esse processo de microencapsulamento vai fazer esse processo por nanopartículas, né? Promove essa proteção dos ativos, não tem o sabor nem o odor desagradável característico do óleo de peixe e faz com que ele se torne, né? Essa tecnologia inovadora do microencapsulamento potencializa a ação desses ativos e garante uma maior biodisponibilidade de todos os ativos presentes na fórmula. Então, esse já é um grande diferencial. Vai ficar mais tempo no organismo, vai ser melhor aproveitado, melhor absorvido e em menos tempo. O que acontece? Além de tudo isso que a gente falou, dessa inovação tecnológica, a gente precisa entender os benefícios. Porque esses ácidos, né, tantos três, o ALA, o EPA e o DHA, principalmente os dois últimos, que é o EPA e o DHA, eles são responsáveis pela formação da camada lipídica em torno das nossas células. O que significa isso? Então, nós temos a nossa célula, quando as membranas celulares que envolvem as nossas células estão repletas desses ácidos, estão protegidas por esses ácidos, as funções celulares do nosso organismo ocorrem de uma maneira muito melhor. Então, se a gente for falar de uma certa forma, quais são os benefícios mais reconhecidos do ômega 3? Está a proteção da saúde cardiovascular e a proteção da saúde cerebral. Por que o ômega 3 é bom para o coração? Ele age de duas maneiras, de forma que proporcione o benefício cardiovascular. Primeira maneira, o EPA, que é o ácido eicosapentaenoico. Ele regula a atividade das plaquetas sanguíneas. O que significa isso? Ele evita que forme coágulos de sangue, né, que futuramente pode provocar um AVC ou um infarto. Ele também ajuda a reduzir os níveis de triglicérides e colesterol. O DHA, ele ajuda a evitar as arritmias cardíacas, né? Ele estabiliza a atividade elétrica do nosso coração. Também facilita na diminuição do mau colesterol. Por que o ômega 3 age dessa forma? Porque esses ácidos graxos, tanto os três que eu citei como os dois principais, o EPA e o DHA, eles têm a capacidade de modificar a composição química do nosso sangue. Com isso, ele vai provocar o aumento do HDL, que a gente conhece como bom colesterol, e a diminuição dos triglicérides e do mau colesterol. Então, vai diminuir o mau colesterol do nosso sangue. Então, por isso que esses ácidos graxos são essenciais, extremamente importantes para o nosso organismo. Além do que, regula a pressão. Ele é capaz de evitar a formação de placas de gordura na parede das nossas artérias, porque ele garante uma melhor flexibilidade das veias e das artérias. Então, ele vai afastar, né, vai prevenir o risco de doenças como hipertensão, aterosclerose e infarto e derrames. Ele aumenta a flexibilidade das artérias, então não há aquele perigo da obstrução nem das placas de ateroma, porque vai ter uma melhor fluidez do nosso sangue e chegar a todos os nutrientes necessários a todas as nossas células. Também é bom para a visão. Esse ácido graxo, né, o ômega 3, é essencial para a visão porque ele participa do recobrimento da nossa retina. Ele previne a degeneração da mácula e a parte da retina, né, que é a parte da retina responsável pela... A gente percebe os detalhes. Então, ele tem esse benefício para a nossa visão. Por que ele é bom para o nosso cérebro? Ele protege, ele age diretamente na formação da bainha de mielina. A bainha de mielina é um componente essencial e principal do nosso neurônio. Então, com isso, se ele protege a nossa bainha de mielina, ele melhora o nosso desempenho cognitivo, a nossa atividade cerebral, ele melhora, digamos, a grosso modo, a comunicação das nossas células no nosso cérebro. Também tem uma grande propriedade. Existem, eu até anotei para vocês,
uma pesquisa, várias pesquisas que apontam a melhora do desenvolvimento escolar em crianças e principalmente adolescentes que consomem ômega 3. Essas pesquisas observaram a diminuição do risco de doenças de Alzheimer e cansaço mental, além da redução da ansiedade e da insônia após o consumo de alimentos ricos em ômega 3. Não sou eu que estou falando, é uma pesquisa que eu anotei para passar para vocês. Bom, além de tudo isso que a gente falou, o ômega 3 também tem esse benefício de combater a depressão. Por quê? Ele vai melhorar a fluidez das nossas membranas, né, que encapam as nossas células nervosas, e vai aumentar a produção de diversos neurotransmissores. Com isso, principalmente a serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, a dopamina e a noradrenalina, melhorando o nosso bom humor, o nosso bem-estar, tirando daquele processo de depressão. Alivia sintomas de artrite reumatoide, possui uma ação anti-inflamatória e esse ácido graxo funciona como um bloqueador dessas enzimas, né, que vão produzir esse processo inflamatório. Ele age inibindo essas enzimas, então vai diminuindo e prevenindo qualquer outro processo inflamatório. Combate a obesidade. Por quê? A gente já falou que ele é um anti-inflamatório. Por ele ter essa ação anti-inflamatória, porque a obesidade nada mais é que um grande processo que causa inflamação, ele consegue modular a expressão do neurotransmissor que controla a nossa fome. Por isso, ele reduz a presença de proteínas, né, responsáveis para aumentar o nosso apetite. Então, ele favorece, também contribui nessa prevenção contra a obesidade. Outra informação importante na questão de suplementação para gestantes, para lactantes. Lembrando que sempre gestantes, lactantes ou crianças é importante informação a um profissional de saúde antes de fazer qualquer suplementação ou modificação na sua rotina alimentar. Mas eu anotei um dado para vocês. O ômega 3 na gravidez. O ômega 3 é muito benéfico para as gestantes. Um estudo realizado no Centro Médico da Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, revelou que esse ácido graxo ajuda as mulheres a terem bebês mais fortes, a reduzir a incidência de partos prematuros, e além disso, uma outra pesquisa aponta que o consumo de ômega 3 no último trimestre de gestação e nos primeiros meses de aleitamento materno aumenta em 70% o QI dos bebês. Então, é extremamente importante essa suplementação, mas é importante também que a gente comunique sempre que for fazer uma alteração, está consultando um profissional de saúde. Nós temos no nosso Muni Ômega, né? São tantos suplementos, são tantos ativos presentes aqui, mas eu vou citar mais dois, que é a colina, que é uma super aliada ao nosso cérebro. Ela é importante para o nosso cérebro de duas maneiras, ou melhor, as duas principais maneiras. Ela age na formação do neurotransmissor chamado acetilcolina, que vai regular a maneira indireta da nossa memória, da nossa cognição, da nossa capacidade de memorização. E na formação, né, na capa desses neurotransmissores das nossas células, que é a bainha de mielina. A bainha de mielina, ela tem, como que eu poderia dizer para vocês? Ela protege os nossos impulsos nervosos, né, que é o caminho dos nossos neurônios, e ela é a capa do neurônio. Então, ela que envolve o nosso neurônio e faz com que seja transportado todos os nossos impulsos nervosos da maneira adequada que precisa acontecer. É extremamente benéfica para o coração, porque ela, além dessa produção, dessa formação da acetilcolina, ela contribui para a regulação, ou seja, para o controle da nossa frequência cardíaca. Também é uma aliada do nosso fígado. Além da colina, nós temos a vitamina B12, também conhecida, se você olhar aqui na composição, está como cianocobalamina, que nada mais é que a vitamina B12, ou a cobalamina, como algumas literaturas também utilizam essa nomenclatura. Então, a vitamina B12, ela faz parte das vitaminas do complexo B, extremamente essenciais para o nosso organismo, ela tem um papel indispensável no nosso organismo. Qual é esse papel?
ela age na formação da nossa formação sanguínea, age diretamente no nosso sistema imunológico e age na nossa divisão celular. Então, a gente sabe que se há uma boa divisão celular de maneira adequada, toda a saúde do nosso corpo vai estar 100%. Por que essa vitamina é extremamente importante? Além da formação dos nossos glóbulos vermelhos, né, responsáveis pelo aporte de oxigênio e nutrição das nossas células, ela auxilia na produção de energia para o nosso corpo, apoiando o nosso sistema imunológico e o funcionamento do nosso sistema nervoso. E para completar essa maravilhosa ação, esse benefício da vitamina B12, a vitamina B9, a gente conhece popularmente como ácido fólico, extremamente importante para a nossa saúde, principalmente para gestantes ali no primeiro trimestre, ela precisa da vitamina B12 para ser melhor absorvida, para ser melhor metabolizada pelo nosso organismo. Então, uma depende da outra. E essa vitamina B12, ela é fundamental para que as nossas células tenham um bom funcionamento, principalmente as células do tecido nervoso, da nossa medula óssea e do nosso trato gastrointestinal. Então, o nosso organismo armazena a maior quantidade de vitamina B12 no fígado, para que seja liberado nos nossos rins quando cada setor, digamos, precisar, ela está ali à nossa disposição para atender às nossas necessidades. Por que a vitamina B12 é importante? Né, quando a gente está falando de ômega 3 aqui, o benefício do Muni Ômega, a gente não está falando só do benefício do ômega 3, mas de todos os ativos presentes nesse suplemento. Então, entre os benefícios da vitamina B12 está: ajuda o ácido fólico a ser melhor absorvido, o organismo passa a absorver melhor o ferro, vitaminas dos nossos alimentos, promove sensação de bem-estar, aumenta a nossa imunidade, né? E a carência dessa vitamina pode causar anemia megaloblástica, anemia perniciosa e várias outras patologias. Então, é uma vitamina extremamente necessária para a promoção da nossa saúde, para a manutenção das nossas funções do sistema nervoso. Sem ela, né, sem a presença da vitamina B12, a mielina, que recobre os nossos nervos, como se fosse uma capa protetora, sabe, uma capa que protege os fios de acontecer um curto, falando a grosso modo? Então, sem a presença da vitamina B12, a mielina sofre um desgaste que recebe o processo de desmielização. O que acontece com esse processo? Prejudica a nossa condução dos nossos sinais, né, dos nossos nervos que são afetados, causa prejuízo na sensação, de movimento, de cognição e todas as outras funções que dependem dos nossos nervos que estejam envolvidos. Então, é como se o nosso organismo entrasse em curto. A gente precisa dessa suplementação. Então, o nosso Muni Ômega, esse super suplemento, esse super alimento potencializado, ele tem essa inovação tecnológica, que é o quê? A nanopartículas de lipídicas sólidas, fazendo esse microencapsulamento do ômega 3 para que ele se torne altamente biodisponível. Vai estar totalmente biodisponível, melhor absorvido, melhor aproveitado pelo nosso organismo. Então, essa suplementação, vamos falar aqui, citar 10 de tudo que a gente falou aqui dos benefícios desse produto. Melhora a nossa saúde cardiovascular, ajuda a produzir, a fornecer energia, aumenta o nosso aporte de oxigênio e nutrientes nas nossas células, ajuda a combater a obesidade, auxilia no combate à diabetes, porque melhora a sensibilidade à insulina, melhora a nossa saúde mental, a nossa capacidade de cognição, de concentração, a nossa capacidade de memória, protege o nosso fígado, evitando o acúmulo de gordura, ajuda a combater o estresse, ajuda nos processos de depressão, porque aumenta o nível de serotonina, promove o bom humor, o bem-estar, protege a baía de mielina, protegendo muito o nosso cérebro, é extremamente importante. É um suplemento que precisa, é um alimento, um suplemento que o nosso organismo precisa, mas não tem a capacidade de produzir, então a gente precisa suplementar. Qual que é a indicação? Uma cápsula 2 vezes ao dia, você já vai estar suplementado. A comunidade científica de saúde nos orienta que
sempre que nós falarmos de suplementação, de alimentação natural, é necessário que seja feito o uso de no mínimo 90 dias de uso contínuo para que você receba todos os benefícios que o alimento está propondo. Então, que faça esse tratamento, né, de no mínimo 90 dias de uso contínuo. Qual que é a contraindicação desse produto? Alérgicos a peixes, né, crustáceos, a frutos do mar. Não podem estar consumindo por conta da alergia. Fora isso, qualquer pessoa pode consumir. Lembrando que gestantes, lactantes e crianças, por mais que seja um suplemento extremamente essencial e benéfico, é importante consultar um profissional de saúde para que receba essa orientação. Certo, pessoal? Então, o nosso Muni Ômega, o nosso suplemento, essa alta tecnologia, cuidando da saúde do nosso coração, da saúde do nosso cérebro. Então, fica essa dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso treinamento de hoje, um pouquinho longo, mas logo tem vídeos e próximos treinamentos aqui para vocês. Hoje eu não consegui acompanhar para ver se tem alguma pergunta, mas depois eu entro aqui e respondo cada um de vocês. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo treinamento. Uma ótima tarde, um excelente final de semana a todos. Até mais.